Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos a mais um término de semana, sexta-feira. Vamos estudar na lição, nosso guia de estudo, a parte do estudo adicional. E foi uma alegria estarmos juntos essa semana, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo, crescendo espiritualmente, né? Aprendendo mais acerca da palavra de Deus, seu amor, seu desejo de que nós sejamos testemunhas, né? Da graça de Cristo, para que possamos ser um instrumento na mão de Deus. Queremos te convidar que você continue curtindo os nossos vídeos, comentando e compartilhando também. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque tudo isso são elementos importantes para que o YouTube entenda que o canal ele é relevante. E assim, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo da palavra de Deus. E esse é o nosso maior objetivo, disseminar a palavra. Então, você é o nosso convidado nesse momento para pegar a Bíblia, a lição, sentar-se onde você está e estudar conosco. Muito bem, pessoal. Antes de nós entrarmos no tema do estudo adicional dessa sexta-feira, quero pedir ao meu amigo, pastor Lucas, a nos fazer uma oração nesse momento para estudarmos a palavra. Pastor, ora para a gente. Claro, oremos então. Santo e bondoso Deus, mais uma vez somos gratos ao Senhor por tua bondade, pelo privilégio de estarmos reunidos estudando a tua palavra e queremos, ó Pai, nesse momento suplicar o auxílio do Divino Espírito Santo para nos dar entendimento. Seja também com os demais irmãos que estão aqui acompanhando o vídeo, que o Senhor possa abençoar cada lar, família também. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Lucas, na lição de sexta-feira, aí no estudo adicional, tem uma perguntinha falando sobre quais são os elementos, né, essenciais para um testemunho. Como você poderia responder para nós essa questão dos elementos importantes para um testemunho? Quando nós olhamos na Bíblia exemplos de pessoas que testemunharam a respeito de suas experiências com Deus, esses exemplos, esses testemunhos, eles seguem um padrão. O primeiro elemento que aparece ali é a fé. A pessoa acredita que ela teve realmente uma experiência com Deus, uma experiência marcante que mudou o rumo da vida dela. Por isso que chamam de conversão. Ela andava numa direção, convergiu para outra. E essa fé faz todo sentido. Então, o primeiro elemento é a fé. O segundo elemento é o desejo de compartilhar a experiência que teve com Deus. Então, ele teve fé, teve uma experiência com Deus tão marcante, tão forte, faz ele retroceder no seu caminho, e agora ele tem o desejo de compartilhar, de falar daquilo, para que outras pessoas também tenham essa mesma experiência. E o desejo de ver outras pessoas salvas. Isso daí fica bem claro, a lição vai até citar aqui o exemplo de Paulo, quando ele está testemunhando disso para o rei Agripa. Ele vai falar ali, ele tem a oportunidade de fazer a sua defesa, e ele escolhe fazer a sua defesa contando justamente a sua experiência de conversão. Ele diz que tem ali um encontro com Cristo, aquele encontro é marcante, ele acredita agora que ele tem um chamado de Deus, e agora ele tem um desejo de pregar, de anunciar e falar dessa experiência para que outras pessoas também sintam o que ele tem. Então, acho que isso é o fundamental. O título da lição dessa semana foi isso, compartilhando histórias de Jesus. Então, se nós temos realmente uma história de conversão marcante na nossa vida, devemos crer que ela realmente foi proporcionada por Deus, e devemos ter o desejo de compartilhar para que outros também sejam salvos e tenham essa experiência também. Maravilha, muito bom. Os elementos importantes, né? A fé, o testemunho, a mudança de vida, né? Já é o autotestemunho do poder de Deus. Muito bom as suas explicações, pastor. Eu gostaria de também acrescentar algo, já que a lição essa semana falou sobre nós compartilharmos as histórias de Jesus. Inclusive, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, lá no finalzinho, do verso 35 ao 41, é aquela história que Jesus acalma a tempestade. Jesus está no barco juntamente com seus discípulos e as ondas estão fortes, os discípulos estão apavorados, e aí eles vão acordar Jesus, pois Jesus estava dormindo. Jesus se levanta, acalma a tempestade, e o verso 41, final da história, tem uma pergunta que os discípulos fazem, até espantado,
frente ao temor, né, de que o que foi Jesus estendendo as mãos e acalmando aquele mar revolto. E eles falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi a pergunta que encerrou o capítulo 4. Quem é este? Então, eu quero aqui dar um testemunho para falar quem é este. E eu quero dar esse testemunho usando a própria palavra de Deus, no capítulo 5, a qual conta 3 histórias para responder essa pergunta. As 3 histórias que aqui estão, que é a cura de um endemoniado gerazeno, ou de Gadara, aquele que vivia nos sepulcros acorrentados e arrebentava as correntes, e que Cristo expulsa, né, os demônios desse rapaz. E aí mostra aqui que Jesus é este que tem o poder sobre os principados e potestades. Não existe ninguém mais poderoso que Jesus. Jesus é onipotente. Então Jesus tem poder sobre os demônios. Aí depois entra em seguida uma segunda história. Inicia-se uma segunda história que Jairo pede para Jesus curar sua filha que está muito doente. E Jesus, a caminho da casa de Jairo, entra uma terceira história, que é a história da mulher enferma, do verso 25 ao verso 34, aquela do fluxo de sangue. Ela toca na orla de Jesus. Jesus então fala: poder saiu de mim. Essa mulher se apresenta e Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Verso 34 do capítulo 5, mostrando que Jesus é este que tem o poder sobre as doenças. A consequência que o pecado trouxe na humanidade, Cristo tem o poder de restaurar a sua criação, restaurando a saúde desta mulher. E aí depois, voltando, né, em sequência, a história da filha de Jairo, é dito que a filha de Jairo morre. E Jesus, então, acalma eles ali, e Jesus ressuscita a filha de Jairo, respondendo à questão que Jesus é este que tem o poder sobre a morte. Então, quem é este que acalma o mar? Não somente acalma o mar, não somente tem poder sobre a natureza, pois ele é o Criador, mas tem o poder sobre os demônios, porque ele é onipotente. Ele tem poder sobre as doenças, porque ele é o nosso Criador, ele que nos criou, ele sabe como nos restaurar. E ele tem o poder sobre a morte, porque ele é o dom da vida. Então, é por isso que devemos testemunhar acerca de Jesus, pois ele é simplesmente isso. Muito bem, meus amigos. Queremos lhe convidar, então, para que você fique conosco para mais um ciclo de estudo semanal que vamos estar iniciando amanhã, no sábado à tarde. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e que a sua família esteja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um bom dia e, desde já, um feliz sábado.